Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos já um pouco cansados, né, desde ontem à noite, sentados, escutando, conversando, refletindo, né? Então agora nós vamos à nossa última parte, última etapa, né? Não menos importante que as anteriores, né? Eu acho que a gente fez um desenho, né, como eu estava conversando com a Dolores, e desse encontro, né, quando nós sentamos, pensamos na questão teórica, na fundação teórico-metodológica, a questão das desigualdades e a questão da diversidade agora, que tentando buscar essa questão da psicologia social múltipla, variada, diferente, com contradições, com aproximações, né? Antes da gente começar, antes de chamar os nossos convidados de hoje, dessa mesa, eu vou dar alguns informes da coordenação, que a coordenação do evento pediu. Vocês receberam na pasta de vocês uma papeleta, né, com as informações, com a divulgação da Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, Compromisso com a Psicologia e Construção do Bem Comum, que é uma das atividades em comemoração aos 50 anos da psicologia no Brasil. O prazo previsto para encaminhamento de trabalhos para a mostra foi prorrogado até o dia 10. Então, aí nós temos aí mais alguns dias para estar encaminhando os trabalhos. É importante que lá em São Paulo, em setembro, nós possamos, inclusive, discutir, debater, vai ter rodas de conversa lá de todas as áreas, para a gente estar discutindo o que a psicologia, o que a psicóloga, o psicólogo, os estudantes de psicologia têm feito na nossa área, né? Uma outra questão que é importante, como nós fizemos esse evento, nós tivemos uma série de expectativas, mas nós queremos saber, como eu falei para vocês é o grupo que se junta ao grupo inicial, né? Então, a avaliação, o instrumento de avaliação que tem na pasta, por gentileza, respondam, tá? E entreguem esse instrumento de avaliação no momento em que vocês forem retirar os certificados, que vão ser entregues a partir das 4h30, né? Bom, vamos chamar os nossos convidados. A professora doutora Alexandra Ayashi Anashi. Professora Alexandra... A professora Alexandra, ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Pode ficar aqui. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia, ensino e da aprendizagem e avaliação psicológica, atuando principalmente com os seguintes temas: educação especial, deficiência intelectual, educação, psicologia e educação inclusiva. Seja bem-vinda, Alexandre. Professor doutor Henrique Caetano Nardi. Doutor Henrique possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência em Medicina Social, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor na École de Altos Estudos Sociais de Paris. Atualmente é professor associado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero, no PEX, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador associado do Instituto de Pesquisa Interdisciplinar sobre as... É enorme aqui. Da Universidade de Altos Estudos de Paris, Ciências Sociais
de Paris. Tem experiência na área de psicologia, sociologia e saúde coletiva, com ênfase em psicologia social, atuando principalmente nos temas subjetividade, sexualidade, diversidade sexual, relações de gênero, trabalho, saúde do trabalhador, políticas públicas e ética. E o mestre Ian Leite Chaparro, psicólogo social, mestre em desenvolvimento local pela Universidade Católica Dom Bosco, bolsista CAPES, representante discente no Conselho de Mestrado e artista da dança. Desenvolve estudos e práticas entre os saberes da psicologia social, comunitária, do desenvolvimento local, da alteridade, dos estudos culturais e da dança contemporânea. E é do nosso núcleo Mato Grosso do Sul, Abrapso. Então, nós vamos agora, vamos seguindo aqui, Alexandra, a gente acabou não combinando, mas vamos seguir aqui a sequência. Professor, doutor Henrique, vamos começar com o doutor Henrique, na mesa redonda, então, a diversidade nos contextos sociais contemporâneos, identidades e diferença. Tá certo. Bom, então, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui. Saber que a Abrapso é uma instituição que está viva em todos os cantos do país. E eu vou pedir só para me avisar o tempo, né, que daí porque eu tenho a tendência a falar um pouco demais às vezes. Então, quando eu recebi esse convite para falar sobre a questão da diversidade, bom, meu trabalho é especificamente nesse campo da sexualidade e relações de gênero. Não está dando? Eu estou falando longe do microfone, isso é. Isso. Pois é, os neurônios, né, tem que funcionar junto para olhar a tela, falar. E bom, então eu dei o nome para essa fala de A Norma sobre Tensão, Diversidade, Práticas, Liberdade e Desejos do Estado. E eu uso essas duas... porque a minha pesquisa, ela tem realmente... A pesquisa e minha prática, ela tem se situado... nesse campo de pensar como um certo debate político, teórico, ele entra para o campo das políticas públicas e depois ele tem que ser operacionalizado de alguma forma. Então, eu chamei a norma sobre tensão para pensar como as questões relativas aos regramentos da sexualidade, principalmente, como eles se configuram hoje, né? E essas duas imagens... não sei se vocês estão reconhecendo, mas bom, são do presidente Lula, quando ele lançou a primeira conferência LGBT, quando ele estava lá na abertura, com a esposa atrás, obviamente, e segurando a bandeirinha, orgulhoso, né? E dizendo que, inclusive parte do discurso dele, que é um discurso muito interessante para quem gosta de análise de discurso para pensar esse texto, mas ele disse que era muito difícil para um presidente fazer isso, né? Que são poucos os presidentes do mundo que tinham feito isso, de chamar uma conferência e assumir essa política. Bom, poderíamos pensar que a presidente Dilma tivesse uma posição semelhante, e o que acontece com hoje, né, uma vez lançada explicitamente a discussão dos direitos sexuais, direitos humanos e uma política específica para a diversidade sexual, e quando a gente fala diversidade sexual é um termo abrangente que muitas vezes esconde, como a gente estava conversando antes, eu e a Dolores estava conversando, né, como isso esconde todas as diferenças no interior disso se chama diversidade, né? Então, a posição da Dilma não tem sido uma posição firme nesse campo, e até porque, uma vez lançado isso no debate político, a reação veio. Né? A reação veio de forma explícita também, e uma reação política religiosa na forma como o Congresso está organizado. Então, esse foi um fato marcante do ano passado, né? No momento em que um kit que tinha sido produzido, um kit pedagógico para implantação nas escolas, foi vetado por pressão dos evangélicos. Pode passar? Eu só coloquei algumas questões iniciais para a gente poder pensar, né, tomando o título da mesa. Então, poder pensar qual é o estatuto da diversidade na modernidade, ou seja,
uma modernidade que se organiza a partir da normalização das condutas, qual é o lugar da diversidade? Como é que a gente lida com essa questão? Como é que a psicologia, por exemplo, quando nasce, como é que ela se afirma nesse campo exatamente de lidar com o desvio, né? A gente tem que pensar também que só é possível pensar essa discussão da diversidade porque se constitui essa figura do indivíduo, que inclusive possibilita, depois eu não vou entrar nesse debate teórico, mas depois, se tiver interesse, a gente pode avançar, mas que possibilita localizar num sujeito único, né, essa figura que em outros tempos não foi assim. Né? E que boa parte das políticas públicas elas se situam também nesse momento em que o indivíduo é central, a partir da ideia de governo da vida, ou seja, a conduta da conduta, ou seja, como que as políticas se organizam, as políticas públicas se organizam e as disciplinas, ciências, saberes que sustentam essas políticas vão direcionar a conduta das pessoas numa determinada direção e qual é o lugar da diversidade, portanto, nessa condução da conduta. E do ponto de vista da sexualidade, se a gente concorda com o que o Michel Foucault disse, a verdade sobre o sujeito vai estar, de alguma forma, localizada na sexualidade, de uma prática, e só que é uma verdade que ele não tem acesso direto, esse acesso ele tem que passar pelo especialista, e um dos especialistas, né, é a profissão da psicologia, todas as disciplinas psi, que vão poder falar dessa sexualidade, quer dizer, para esse profissional que ele vai poder falar dessa sexualidade, é ali que ele deveria encontrar uma verdade última sobre o que ele é. O Foucault traça essa genealogia muito bem, mostrando como o cristianismo teve um papel fundamental aí e como, de alguma forma, se passa do padre da confissão para o divã, né? Que é uma passagem bastante clara, a gente pode discordar dela, mas que as técnicas que estão presentes ali são essas. E que existe uma concomitância histórica, por exemplo, entre essa palavra, que muitas vezes é um amálgama de toda essa discussão da diversidade no campo da sexualidade, que é a ideia do homossexual. Né? E se tem uma concomitância histórica do nascimento da psicologia e do termo homossexualidade, que é inventado no século XIX. Pode passar? Então, assim, só mais algumas notinhas conceituais, depois eu passo para fazer uma discussão mais descritiva, ou pelo menos mais densa de fatos. Né? Essa ideia da genealogia, como pensar como uma ferramenta de pesquisa, e não só de pesquisa, mas de prática também, pensar as condições políticas para emergência dos discursos que a gente utiliza, dos saberes e das verdades que a gente utiliza. Bom, por que é importante pensar isso? Porque se a gente toma esse conceito, de novo eu estou emprestando o conceito de Michel Foucault, um conceito que é tão caro para a psicologia e para todas as disciplinas psíquicas, que é o conceito de subjetividade, ele vai dizer que a subjetividade remete para a experiência que o sujeito faz de si em um determinado jogo de verdades. Ou seja, como é que eu faço a experiência do que eu sou? Né? E quando eu faço a experiência do que eu sou, como é que eu julgo o que está acontecendo comigo? E eu vou julgar o que está acontecendo comigo para pensar a direção da minha vida a partir daquilo que me é oferecido e que tem efeito de verdade, ou seja, que eu acredito nisso de alguma forma. Bom, novamente, então, pensar a ideia de ação sobre ação, ou seja, como uma forma de governo, então, governo contemporâneo vai se organizar no sentido de dirigir a conduta das pessoas a partir dessas verdades, que têm uma determinada legitimidade para guiar a conduta das pessoas, e como que as políticas públicas vão atuar diretamente na perspectiva de condução da população em geral, né? Campanha de vacinação, como de cada um de nós individualmente, por exemplo, quando no momento que se tira a guarda dos pais com relação a uma criança que está sob risco. Né? Então, tu tem uma direção da conduta da população e tu tem uma direção da conduta para cada um de nós, assim como com quem que a gente pode transar, com quem que a gente não pode transar, com quem que é interessante, bonito, limpo, e com quem não é tão interessante, bonito e limpo transar. Bom. Finalmente, só para não ficar uma coisa muito superficial,
ter sempre em mente que o Estado não é uma coisa monolítica. Quando a gente fala em políticas públicas, a gente tem que pensar que o Estado é sempre um campo de disputas, onde diversas formas de pensar a nossa sociedade vão estar em disputa. Em alguns momentos a gente vai ter uma direção e outra. A gente pode ver, basicamente, por aquelas duas fotinhos iniciais, o mesmo partido, mas duas direções diferentes para uma questão específica. O que a gente tem com relação ao Brasil, e que não dá para pensar as políticas públicas relacionadas à diversidade sexual e igualdade de gênero, é a Constituição de 88. Ou seja, a Constituição de 88 vai ser um marco no sentido de dizer, bom, até aqui nós tínhamos uma sociedade desigual do ponto de vista estrutural e a gente aceitava a situação como era. Ou seja, pobres têm que ser pobres, mulheres têm que ganhar menos que os homens, a história dos negros vai ficar escondida, os indígenas vão ter um espaço reservado. Eu não quero dizer que essas coisas mudaram, mas a Constituição, a partir de alguns marcos fundamentais, pela primeira vez, universalizou direitos no país que até então não estavam universalizados. Agora, é óbvio que a Constituição de 88 é um projeto, e um projeto que não é ad eterno, é um projeto em disputa. Bom, pode passar, por favor. Então, assim, se a gente for pensar o diagrama do dispositivo, ou seja, esses vetores da subjetivação, ou seja, como é que nós nos constituímos como sujeitos do nosso tempo, e nesse campo particularmente, a gente vai ter uma série de forças, né, que vão estar presentes. Não existiria movimento LGBT da maneira como ele está configurado se não tivesse feminismo. Né? Não teriam políticas de igualdade nesse campo se o feminismo não tivesse feito a sua trajetória. E o feminismo... mas essa relação também não é uma relação tranquila. É uma relação que também é tensa. Mas existem, e boa parte de um determinado campo teórico estabelece uma relação extremamente próxima entre sexismo, misoginia e homofobia. Existe essa hierarquia do feminino e do masculino, ela vai se situar também no campo da diversidade sexual. E ao usar esse termo diversidade sexual, bom, depois eu chego lá. Tem outros elementos, outros termos, eu não vou, depois a gente pode discutir, mas só para mostrar um pouco alguns conceitos que permeiam o campo. Existe, construídos, boa parte deles, pelo feminismo, quer dizer, a ideia do heterossexismo, né? Ou seja, a ideia de que a heterossexualidade é superior do que as outras formas de expressão da sexualidade, do que a homossexualidade, por exemplo, que a bissexualidade. A heteronormatividade, ou seja, como que a heterossexualidade se funciona como uma norma para regrar todas as esferas da vida, não só exclusivamente as da sexualidade, e como dela deriva também uma homonormatividade que é a norma incidindo sobre as formas de ser homossexual, por exemplo. E aí a gente entra em dois conceitos que eu vou me deter um pouquinho mais depois, se eu não falar demais, que é norma e normalização, e como dentro dessa lógica da normalização a gente vai ter uma tentativa do movimento, principalmente contemporâneo, ou uma parte desse movimento LGBT buscando estratégias que sejam estratégias de normalização, né? Por exemplo, se a gente falasse para as feministas dos anos 70 que os homossexuais estavam reivindicando o casamento, isso seria uma coisa muito estranha, né? Porque o casamento representava basicamente a opressão dos homens sobre as mulheres. Então, hoje, ela vem, é uma pauta importante, é uma pauta que teve digamos, uma pauta de sucesso, né? Mas é uma questão a ser discutida, do ponto de vista dos seus efeitos, né? E a gente vai ter, então, nesses vetores de subjetivação, elementos que têm legitimidade, ou seja, que têm efeitos de verdade, discursos que têm efeitos de verdade. A ciência é um delas, é um desses discursos, e a psicologia está aqui, né? O direito é outro, né? Porque ele é, de alguma forma, a cristalização do regramento social, e a religião, que não desaparece como um elemento que pauta a forma como a gente guia as nossas condutas, mas com menos legitimidade em algumas arenas do que já teve,
E esse outro campo, que não configura exatamente um discurso, vai configurar uma miríade de discursos, que é isso que a gente chama da cultura-tradição. Então, a gente teria pelo menos esses 4 elementos presentes como vetores da subjetivação. Vou passar, por favor. Eu não vou entrar no conceito em si, mas só mostrar como se trabalha a diferença entre norma e lei, né? Porque a norma, ela vai, ao estabelecer o normal como parâmetro, ela vai hierarquizar a distância que a gente se coloca, quais as posições do sujeito face a isso que foi estabelecido como normal. Então, por exemplo, se eu estabeleço o casamento monogâmico, eu não, a sociedade, né, o conjunto de forças que está presente, estabelece o casamento monogâmico heterossexual como a norma, todas as formas de expressão das relações que se distanciam, elas vão, portanto, estar sendo hierarquizadas frente a isso que é estruturado como normal. Pode passar. E, bom, e um dos efeitos, então, da modernidade é que se trabalha em todo o campo das políticas pela normalização, ou seja, eu vou tentar normalizar as condutas. Quando o Foucault discute a história da medicina, ele vai discutir, tem um texto que é um texto já muito conhecido, que faz parte das conferências quando ele esteve no Rio de Janeiro, que é o Nascimento da Medicina e da Social. Ele vai dizer muito claramente, olha, antes de normalizar as pessoas, tiveram que se normalizar os médicos, né? E na época eram os médicos mesmo, né? O acesso às mulheres era restrito. Então, portanto, sempre nós somos, como profissionais do campo da saúde ou das políticas públicas, nós somos os primeiros a ser normalizados. Depois a gente faz o caminho até a população. Pode passar. Bom, então, só trazendo para mostrar essa tensão, né, que é um dilema que é colocado pela Judith Butler, que ela vai dizer que, embora seja muito difícil existir sem que o que a gente seja reconhecido publicamente, por exemplo, sem que uma travesti possa ter a sua vida no cotidiano, ou seja, seja encurralada na noite, em alguns espaços possíveis, né? Que a afetividade, as formas de relacionamento, as conjugalidades homossexuais também não tenham a mesma presença que as conjugalidades, os afetos heterossexuais nos espaços públicos. Isso é muito complicado. O problema é, quando a gente faz essa demanda de reconhecimento para a lei, a gente também corre sempre o risco de hierarquizar de novo, ou seja, se reconhece a homossexualidade, mas que homossexualidade está se reconhecendo? Isso já acontece com a heterossexualidade. Existem heterossexualidades melhores e piores. Pode passar. Então, eu peguei, esse é um texto clássico da Gayle Rubin que ela vai usar. Então, ela faz está em inglês, tal, mas ela faz 3 muros, assim, por exemplo. O bom sexo, as áreas de tensão e o mau sexo. Então, o bom sexo seria o normal, o natural, o saudável, o sagrado, né? O heterossexual, casado, monogâmico, reprodutivo e em casa. Esse é o bom sexo. A área de disputa estaria, então, entre os casais heterossexuais não casados, os heterossexuais promíscuos, a masturbação, né? As lésbicas que vão... as lésbicas que têm um relacionamento... E tem um relacionamento estável, os gays que têm um relacionamento estável, as lésbicas que saem, que ocupam um espaço público, e os gays promíscuos. Isso tem uma hierarquia também. E o mau sexo, que está ali no canto, eu tenho aqui na minha frente, por isso que eu disse que eu não estou pensando, fazendo as coisas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa de gênero, né? De construção de gênero. Que são os travestis, transexuais, fetichistas, sadomasoquistas, aquele sexo pago e o entre gerações, né? Bom, eu tenho 5 minutos, então eu vou dar uma acelerada. Passa, por favor. Aí é uma história que eu não vou ter tempo de fazer, mas só mostrar como a homossexualidade, como esse elemento meio amálgama, assim, que junta uma série de... Vai saindo desse lugar onde práticas são transformadas numa figura, que é essa figura do homossexual, que antes ela não existia, e ela aparece, essa figura, tanto
na sexologia, na criminologia, né, a partir do século XIX, assim como tem seus defensores. Então tem um movimento que vai acontecendo até que durante boa parte, desde a sua emergência até o último terço do século XX, ela era ao mesmo tempo crime, pecado e doença. Né? Então, a partir dos movimentos que acontecem nos anos 60, que tem uma conjuntura de movimentos, ela vai, por pressão desses movimentos e por pressão do campo científico, inicialmente o campo psiquiátrico, ela vai sair do DSM em 70, quer dizer, ela vai sair progressivamente do DSM, porque primeiro introduziu uma figura lá da homossexualidade egodistônica, tal, mas ela sai como doença per se em 73 na conferência. Tem um episódio clássico, que é o psiquiatra, o psicanalista que vai lá mascarado e diz, olha, eu não posso aparecer na frente de vocês, porque eu não sou considerado, se eu disser como eu vivo a minha vida sexual, eu seria expulso, tarará. Ele faz esse depoimento, mas óbvio que isso é coisa mítica, assim, tem uma série de outros movimentos que aconteceram para que pudesse sair. Né? Isso depois sai progressivamente, sai pela OMS, e tem a famosa decisão do Conselho, né, no final dos anos 90, e que até hoje é contestada, duramente contestada, pelo campo religioso. Pode passar? Bom, pode passar também? Pode. Bom, e só mostrando um pouco de como é que isso entra no campo das políticas públicas. Então, a partir do momento que isso deixa de ser doença, progressivamente vai deixando de ser crime, né, e vai entrar na pauta das políticas públicas, pela via do reconhecimento dos direitos humanos, né? Dos direitos sexuais como direitos humanos. Claro que a AIDS tem um papel fundamental aí, um papel paradoxal, né? Porque se inicialmente ela barra um certo processo de liberalização da sexualidade que deriva da revolução sexual dos anos 60, 70, ela vai ser o retorno do estigma, entende? De uma forma violenta, por castigo de Deus, entende? Ela foi usada como castigo de Deus e exatamente sendo uma certa polícia dessas sexualidades transgressoras. Mas ao fazer isso, foi a primeira grande epidemia que teve uma participação popular. As pessoas que vinham desse campo, inclusive o lema do ACT UP, que foi um movimento importante nesse primeiro momento, era silêncio igual à morte, ou seja, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que trazer, não são, entende, os profissionais da saúde que vão dizer para nós como a gente tem que se conduzir. Essa é uma doença moral, né? Ela tem uma carga moral, a gente é culpabilizado moralmente. Então a gente vai discutir produção de remédio, vai discutir as políticas, vai entrar, e pela primeira vez, numa epidemia, esse polo de poder, de relação de poder médico-paciente, de alguma forma se inverte. Se inverte, não. Se flexibiliza, digamos assim. Né? Isso faz com que, bom, se passe desse primeiro momento, então, da ideia dos grupos de risco, embora esteja na cabeça de muita gente isso continue funcionando, a ideia do grupo de risco, se passa para o modelo da vulnerabilidade. E ao passar para o modelo da vulnerabilidade, vai dizer, bom, uma pessoa que não se gosta, porque ela só se reconhece no insulto, ela vai ter mais práticas de risco do que uma pessoa que pensa a sua sexualidade de uma maneira diferente. Então, você começa a investir politicamente no sentido de criar uma série de programas. Então, se tem o Saúde e Prevenção nas Escolas em 2003, os PCNs em 97, que vão introduzir essa temática como transversal. A gente vai ter o Saúde e Prevenção nas Escolas a partir de 2013, o Programa Brasil Sem Homofobia em 2004, a criação do Centro de Referência em Direitos Humanos em 2005, e assim vai, financiamento de formação de professores, e finalmente termina nesses dois grandes eventos, que são a primeira e a segunda Conferência Nacional LGBT. Pode passar? Pode passar. Pode passar também. Né? E a gente chega hoje, então, onde esse deslocamento aconteceu. Ou seja, pecado continua sendo, na maior parte das religiões, embora exista uma reação e uma maior aceitação de parte das religiões. Crime, em poucos lugares, uma parte do mundo continua enforcando, condenando à morte homossexuais, mas na maior parte dos países do bloco ocidental isso desapareceu, e doença não tem mais legitimidade, uma parte, né? Porque assim, a homossexualidade saiu, mas a transexualidade continua lá, e isso é um debate importante, né?
Então a gente vai ter hoje essa reação principalmente no campo religioso. E é ali que, por exemplo, existe uma tensão importante hoje na psicologia que se apresenta com os 2 casos exemplares nos últimos anos que foram alvo de ações do Conselho, né, e que até hoje continuam fazendo notícia na mídia e ações judiciais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar, porque eu já esgotei meu tempo. Não, isso é só para mostrar como a ciência acompanha. Então, por exemplo, essa análise de 22 mil publicações vai mostrar que a sexualidade como doença ela desaparece praticamente das pesquisas. Pode passar rapidinho os outros. Diagnóstico também, embora tenha alguns testes que escondam isso em algumas partes dele, né? O tratamento da homossexualidade também vai desaparecendo desse campo, e aí começam a aparecer pesquisas sobre satisfação conjugal, felicidade, pode passar, envelhecimento, quer dizer, que são temas que passam de uma certa forma a incorporar. Pode passar. Bom, isso também são as legislações no mundo, que não vai dar tempo de falar, pode passar. Aí, só uma ideia de que não dá para pensar isso separado, né? Então tem análises que vão falar de como é que é a homofobia, ou seja, que o termo é complicado também, mas simplificar seria uma rejeição então da homossexualidade, da diversidade sexual em geral, né? Que ela está associada à desigualdade social, ela está associada a um déficit democrático, ela está associada a uma baixa escolaridade, ela está associada ao sexismo, né? Ela está associada à influência religiosa nas decisões políticas. E, bom, vamos passar porque os 2 últimos temas são mais complicados, né? Então, assim, a gente tem uma série de desafios, né? Do ponto de vista político e do ponto de vista profissional, todas as profissões da área da saúde, né? e das áreas humanas, né? Que é construir essa afirmação do Estado laico, é construir superar essa lógica nós-eles que organiza, ou seja, a diversidade está lá, ou seja, nós não fazemos parte da diversidade, porque quem está bem pertinho da norma parece que não faz parte da diversidade. Em algumas escolas que a gente pesquisou, como é que vocês lidam com a diversidade sexual na escola? Tem 9 aqui. Tem 9 de diversidade sexual, né? Que saber o nome, inclusive, das pessoas. Ou seja, se a gente só consegue romper com isso no momento em que a gente incluir a heterossexualidade como parte da diversidade sexual. A diversidade sexual não é o que está fora da heterossexualidade. A diversidade sexual é a diversidade, né? E essa é a grande dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque se a gente for pensar todo o desenvolvimento das disciplinas psi com relação à questão da sexualidade, tomando como central o complexo de Édipo, elas hierarquizam. Né? Tu tem um lá que ficou, entende? Tu vai dizer, bom, não é bem assim, porque é a função, não é, mas bom, o nome da função é paterna, o outro nome da função é materna, quer dizer, né? O falo continua andando ali, quer dizer. Então a gente não substituiu do ponto de vista da compreensão da sexualidade, do ponto de vista de pensar estruturalmente o sujeito psi fora de um campo extremamente heteronormativo. A gente não tem um outro arcabouço, a gente tem um arcabouço inicial que começa a fazer essa discussão fora desse campo que continua escravo das produções do século XIX. Bom, eu me estendi demais, espero que tenha sido compreensível nessa avalanche de coisas que eu disse, e eu agradeço, obrigado, e estou aberto para a discussão depois. Muito obrigada, Henrique. Com certeza, a gente fica querendo ouvir mais, principalmente eu que gosto dessa discussão da diversidade, da questão da sexualidade, e a gente quer ouvir todo mundo, tem muita coisa boa para falar. Muito obrigada. Alexandra, agora. Bom, boa tarde, muito obrigada por esse convite, muito gentil, e fico muito orgulhosa, né, de participar desse primeiro evento aqui no estado, né, da Abrapso, é isso? Já é o segundo evento, né? Mas, enfim, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa temática, diversidade nos contextos sociais contemporâneos, identidade e diferença. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, que tema amplo. Eu vou ter que fazer um recorte. Então, escrever sobre um tema tão amplo, ele já é um desafio para qualquer pesquisador, né? Portanto, peço licença para os organizadores desse evento para fazer um recorte. E, logicamente, esse recorte vai ser de acordo com a minha experiência profissional, considerando toda a trajetória de pesquisa na área da educação especial.
pensei de fazer preparei a fala de hoje para tratar aqui sobre o lugar do adulto com deficiência intelectual na sociedade contemporânea. E eu coloquei os 2 pontinhos e fiz uma pergunta: concessões ou conquista? Aliás, esse adulto com deficiência intelectual tem lugar? Ou qual o lugar que ele tem ocupado na sociedade contemporânea? Então, eu vou apresentar aqui o resultado, que ainda está em processo de construção, de um trabalho que nós estamos desenvolvendo com um grupo de alunos matriculados na disciplina de estágio em Psicossocial 4, do último ano do curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do Centro de Ciências Humanas e Sociais. E eu quero fazer agradecimentos especiais para os alunos Érica Moia, Lúcia Tatiane e Leonardo Cesário, do 5º ano, porque eu quero dizer que sem a participação deles, o investimento deles neste trabalho, esse trabalho não teria acontecido da forma como aconteceu. E ainda acabei de pegar o finalzinho da roda de conversa, falando da importância do trabalho do professor na formação do acadêmico de psicologia. Eu queria fazer esse registro, que essas atividades de estágio, elas têm possibilitado para nós, professores, e para os nossos alunos da universidade, um espaço de construção de conhecimento que jamais nós não tivemos oportunidade em outros momentos da nossa trajetória dentro da instituição. E eu vou registrar aqui que esses alunos participaram das atividades do programa UFMS Acessível, Laboratório de Educação Especial da UFMS, e participam. Esse laboratório foi construído junto com os alunos do curso de Psicologia. É importante estar registrando isso aqui. Todos eles que estão envolvidos comigo nas atividades desde 2 anos, já nos últimos 2 anos, já passaram mais de 20 acadêmicos. Todos eles trabalham incansavelmente em todos os projetos que nós elaboramos ali e executamos. Esse projeto ele atende tanto a comunidade interna como a comunidade externa. E eu vou trazer aqui para vocês um dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo com um grupo de pais e de jovens adultos com deficiência intelectual e com jovens que possuem deficiência intelectual. É um grupo, são 2 grupos, o de pais e os dos jovens. Esses jovens, eles já haviam saído da escola, alguns já haviam concluído o ensino médio e outros evadiram da escola sem concluírem seus estudos. Estamos nos referindo a 5 jovens que eu vou trazer aqui. Segundo o relato da mãe de um deles que nos procurou, eles apresentavam-se desmotivados e sem perspectiva de vida. Havia relatos de episódios de depressão, surtos psicóticos manifestados por eles. Havia uma preocupação com o futuro desses jovens, pois essa mãe, como os demais, ela seria apenas a interlocutora, os via como pessoas dependentes que precisavam ser tuteladas para que não sofressem abusos de toda a ordem. Falas da mãe. A mãe ainda informou que ela promovia encontro dessas pessoas para que eles não ficassem sozinhos e pudessem ter alguma atividade de lazer. E assim eles saíam juntos, se encontravam em casas, na casa de um deles para lanchar. Então, o exemplo, o caso emblemático que eu estou trazendo aqui, a situação, é para que a gente possa estar discutindo um pouco o que caracterizaria uma intervenção psicológica e o que se espera de um profissional da psicologia
E como é que essas pessoas se constituíram enquanto seres humanos com deficiência intelectual? Porque muitos desses jovens foram, inclusive, alunos nossos aí da educação especial do estado de Mato Grosso do Sul. Então, a gente retomar um pouco a história de vida dessas pessoas e olhar e avaliar esse processo de constituição desse sujeito foi uma experiência, ou tem sido uma experiência muito interessante para nós. E o que eu vou trazer aqui para que a gente possa fazer a reflexão sobre como eles se constituíram nesta sociedade. Bom, a história nos identifica, nós psicólogos, né, como um profissional que promove a adaptação do indivíduo ao meio. Mas na perspectiva que orienta nossas intervenções lá no laboratório, é que nós teríamos que estar trabalhando dentro da perspectiva da transformação. E a mãe, a família, nos procura para que a gente possa dar um pouco mais de conforto a esses meninos, esses jovens, meninos, vou até usando o termo que ela usou. Eu gostaria de um pouco mais de conforto a esses meninos para que eles se mantivessem na condição deles, tutelados. Bom, esse movimento nos desafia, né? Nos desafiou e colocou em xeque todas as nossas metodologias, inclusive aquelas já consolidadas, sobretudo com a identidade hegemônica do psicólogo nesse país. Bom, eu dizia para os alunos agora, nós vamos ter que brigar um pouquinho, porque a mãe está pedindo que nós possamos adaptá-los, para que eles fiquem melhor. Nós trabalhamos numa perspectiva da transformação. Vamos resolver esse conflito? Vamos encarar? Vamos. Então, nós nos debruçamos sobre isso. E resolvemos... a mãe pediu uma intervenção só com o grupo. E nós dissemos, não, nós vamos trabalhar com as famílias. E fizemos 2 trabalhos, né, consecutivos na mesma hora. Só para vocês terem uma noção. Bom, então, o nosso objetivo... nós trabalhamos com uma população de jovens entre 18 a 28 anos, com deficiência intelectual e com os responsáveis dele. Esse trabalho foi constituído em 3 etapas. A primeira foi realizada uma avaliação, no sentido de conhecer um pouco mais a característica dessas famílias. E a segunda etapa foi a própria intervenção, o planejamento das intervenções com esses jovens. E a terceira foi destinada à avaliação do projeto, que ainda está em fase de conclusão. E eu estou trazendo já algumas reflexões a partir desses resultados. Bom, fica a nossa pergunta inicial. Qual é a identidade desses sujeitos com deficiência intelectual? Começamos a perguntar isso, né? Bom, começamos a estudar na perspectiva que nos orientava, que era a dialética. E entendemos que, nessa perspectiva, a identidade é movimento, nunca está pronta e acabada. E o conhecimento entre o eu e o outro é mediado pelas diferentes formas de comunicação, portanto, de diferentes linguagens, a qual a cultura está presente e participa ativamente na constituição dos sujeitos. Se referenciando o Ciampas, ele já dizia, já desde a década de 1990, que a identidade vai se construindo no devir. Portanto, o processo de avanços, retrocessos e repetições, aonde o singular e o universal se sintetizam e possibilitam outras formas de ser e estar no mundo. Então, a identidade se constitui no processo de subjetivação. E aqui eu tenho recorrido às contribuições de Gonzalez Rey, que desde 2005 eu tenho estudado com ele, com a professora Albertina, sobre esse conceito de subjetividade, né, e com ênfase nessa população que eu já referenciei. Enquanto categoria, a subjetividade especifica-se como um fenômeno qualitativamente diferente de outras formas da realidade, ou seja, é uma nova posição ontológica frente à definição de psique.
Essa ontologia não é existencialista, naturalista, individualista ou estática, e sim configuradora de um sistema que integra o homem e a cultura em processos diferenciados e contraditórios. E a partir dessa compreensão de um sistema que articula simultaneamente o homem e a cultura, que se torna possível uma definição do psíquico integrado à cultura. Com o sistema complexo, a subjetividade tem dois espaços de constituição permanente e interrelacionada: o individual e o social, que se constitui de forma recíproca e ao mesmo tempo, e cada um constituído pelo outro. E o objetivo dessa divisão que o González Rey faz não significa que exista uma subjetividade do indivíduo e outra da sociedade, mas especifica que a subjetividade tem dois espaços de constituição permanente e interrelacionada, que se constitui de maneira recíproca e cada um se constitui pelo outro de maneira recursiva. Então, a subjetividade individual refere-se a processos e formas de produção subjetiva que contradiz e confronta permanentemente os espaços sociais de subjetivação. E os processos de produção de sentidos subjetivos do sujeito não reproduz nenhuma lógica externa ao sistema individual no qual esses sentidos são produzidos. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, a lógica externa não é reflexo, o interno não é reflexo do mundo externo, né? E a subjetividade social é o sistema que se integram diferentes configurações subjetivas, tanto as grupais quanto as individuais, na vida social. González Rey afirma que cada espaço social é configurado subjetivamente e a subjetividade social seria a rede em que estão interligados esses espaços, que se apresentam configurados na dimensão subjetiva das pessoas, grupos ou instituições. E a integração desses espaços sociais é diferenciada em cada instituição ou grupo da sociedade que nós vivemos. E o conceito de subjetividade social visa explicar a complexidade sistêmica do funcionamento dos vários espaços sociais, tentando superar a forma fragmentada e isolada com que a psicologia tratava alguns desses espaços, sem considerar a integração necessária dentro de processos e formas de organização mais holística e que abrangesse a sociedade como um todo, como, por exemplo, o estudo da família, que foi isolado de outros processos sociais que interferem sensivelmente nas relações familiares e, consequentemente, na constituição dos seus integrantes. Bom, vocês devem estar perguntando, né? E aí? Eu posso dizer para vocês que González Rey, ele esclareceu que o limite entre a subjetividade social e individual é o histórico pessoal. Segundo o autor, o histórico mencionado na subjetividade individual refere-se à história impossível de se repetir de um sujeito concreto que passou por uma determinada experiência social de uma maneira única e que, portanto, na especificidade de seus processos de subjetivação, nos permite opções de interpretação sobre o contexto social que as experiências coletivas dos indivíduos que compartilharam nesse espaço social muitas vezes não nos permitem. Arriscamos, então, afirmar que a identidade se constitui na relação entre a subjetividade social e individual. Portanto, é uma unidade que se configura na produção de sentidos subjetivos. Assim, a diferença e igualdade é um devir, processo inacabado que se movimenta na diversidade, princípio axiológico, pois a sociedade ela é constituída pelos diversos grupos que participamos ao longo da nossa vida. Parafraseando Ciampa, cada sujeito contém uma infinitude de humanidade. Então,
podemos dizer que essa identidade, nessa perspectiva, ela é contraditória, múltipla e imutável. Tudo isso é porque eu estou tentando mostrar para vocês que é a forma como a gente está compreendendo o processo de constituição da subjetividade desses indivíduos, dessas pessoas, ou das pessoas de um modo geral. E nos permitiu ainda trazer as contribuições da professora Savaia sobre as indagações, né, que a identidade, essas questões que eu estou trazendo aqui, elas dizem que a identidade é uma categoria política disciplinadora das relações entre as pessoas, grupo ou sociedade, usada para transformar o outro em estranho, igual, inimigo ou exótico. E, em muitas situações, o diverso, o diferente, é compreendido, então, como patológico. Portanto, a deficiência, ela é entendida como déficit, como falta de algo. Em cima disso, nós enclausuramos toda a nossa prática com relação às pessoas com deficiência. Então, na perspectiva histórico-cultural, não se parte da deficiência para compreender a personalidade da pessoa. Por exemplo, a cegueira, vou pegar uma deficiência mais visível, não imprimirá um tipo específico de personalidade. Assim como nem todo deficiente intelectual aprende da mesma maneira. E o que acontece? Aqui eu chamo a atenção para os diagnósticos dos nossos colegas psicólogos, que não mostram para nós a dinâmica desse sujeito. Esse é um grande problema nosso. Nós reproduzimos os diagnósticos médicos. E, em cima disso, nós trabalhamos uma perspectiva da adaptação social. Porque nós não conseguimos acessar a dinâmica dessa pessoa, a forma de subjetivação dessa pessoa, como ela se constituiu enquanto ser humano. E foi esse exercício que nós fizemos o tempo todo com esses jovens que estavam conosco neste grupo. Bom, nesse sentido, nós temos que considerar sempre o impacto dessa condição de deficiente, da deficiência, no meio em que as pessoas vivem. E nós procuramos identificar no espaço relacional dos indivíduos, com observância a trajetória de vida de 5 jovens integrantes do grupo, a forma como se dava a sua... como é que eles conseguiram, ou se é que eles tinham algum projeto de vida. E nós encontramos... Eu vou ter que cortar, infelizmente. Aí eu preparei para 20 minutos, né, mas estão lá. Nesse sentido, temos que considerar, então, alguns aspectos, né? Analisamos os encaminhamentos, as versões desse sujeito, sobre esses sujeitos com deficiência intelectual, observamos as formas de comunicação dessas pessoas e como a avaliação dessas pessoas foram realizadas, construímos instrumentos apropriados para cada um, né, observando as suas formas de comunicação, e falando do resultado aqui um pouquinho. Quais seriam, então, os núcleos de sentido da deficiência dos filhos para as famílias? E depois, como é que os filhos se percebiam enquanto pessoas com deficiência? Como esses jovens se percebiam enquanto pessoas com deficiência? O núcleo de sentido da deficiência dos filhos era estruturada pelo temor de que esses jovens não conseguissem gerenciar a sua própria vida, dada a sua ingenuidade, limites e na capacidade de ajuizar e construir hipóteses.
o que, em determinadas situações, os colocava em situação de perigo. A deficiência intelectual, para essas famílias, se configurava pela via das impossibilidades. E mesmo as possibilidades foram construídas com base nos critérios da patologia. E aí que eu chamo a atenção, mais uma vez, da psicologia e dos diagnósticos psicológicos. As entrevistas com cada jovem da pesquisa permitiu a construção de atividades que lhe permitissem expressar seus desejos, planos, rotinas e etc. E como eles vivenciavam seus grupos e que histórias eles tinham para nos contar, que histórias essas que estavam entrelaçadas com suas famílias, né? Essa possibilidade essa possibilidade de diálogo com eles forneceu dados para que a gente pudesse, junto com eles, construir projetos de vida. E foi muito interessante essa experiência, porque nós demos voz a eles. E cada um deles se movimentava em torno dos objetivos construídos por eles mesmos, e que não eram coincidentes com o objetivo dos seus pais. Os pais queriam que esses jovens estivessem adaptados, e eles queriam outras coisas. Um deles queria ser DJ, outros queriam trabalhar em algum lugar para ganhar bastante dinheiro, outro queria ter um blog, e outro queria aprender a fazer uma grande festa, ser promoter, e o outro queria queria conseguir trabalhar e tudo mais. E nós começamos a investir na construção de um currículo para cada um. E foi muito interessante como cada um se apresentava, né? Porque como é que eu vou me apresentar? O que eu sei fazer e o que eu posso fazer. E essas questões possibilitaram a eles expressarem as suas experiências de terem deficiência. Aí nós até selecionamos aqui um episódio para ilustrar essas experiências. E eu não vou ler todo, mas eles diziam assim, nós passamos um vídeo de uma menina negra com deficiência que estava buscando um emprego. E aí eles diziam, olha como ela sofreu muito. O outro, ela sofreu mesmo. Aí o outro diz, a menina sofreu muito. Que ela sofreu mais do que foi feliz. E aí uma deles disse assim, a menina é parecida comigo, pois ela também tenta superar as coisas. E que até hoje ela já tem 2 coisas superadas. Aí o outro diz assim, olha, é importante que nós façamos as coisas em equipe. Aí a outra colega disse assim, pois mas essa menina teve rejeição. E aí esse rapaz disse para ela, nós temos que falar sobre o preconceito. E aí eles começaram a falar sobre os diversos tipos de preconceito contra os negros. E nós não sabíamos que eles tinham essa experiência. Eles não falaram da experiência de preconceito contra os deficientes, ou contra si mesmo, mas contra os negros. E nesse momento, percebo nesse momento que cada um deles estava falando de verdade de si mesmo, né? E Juliana, uma das meninas, pede para parar a atividade. E diz assim, está lembrando a minha infância. Não vou dar conta de conversar sobre isso. A minha infância é marcada pela rejeição. Esse foi o termo que ela usou, esse português. E nessa história toda, eu posso dizer para vocês que nós percebemos um movimento de infantilização por parte das famílias, que nem as famílias sabiam que eles tinham esse tipo de conhecimento. Eu estou trazendo só um exemplo. Eles apresentaram-se pelas possibilidades e pelos sonhos de se tornarem trabalhador e pertencente a grupo de pessoas que trabalhavam para valer. Suas famílias não os percebiam dessa forma. Eu tenho até um quadrinho fazendo a diferença. A família dizendo, ela não pode fazer sozinha, eu tenho que ajudar. É uma eterna dependência. E
a fala de um deles. Ela não deixa eu trabalhar. Fico o tempo todo assim. Pessoas assim precisam trabalhar. E aí vai. Segundo, concluindo, ele é nervoso, não tem paciência. A família dizendo, preciso ficar cuidando dele o tempo todo para não fazer besteira. E ele diz, ele não gosta das coisas, ela não gosta das coisas que eu faço. Preciso fazer alguma coisa. Eu sei e eu posso. E assim, nosso trabalho foi o tempo todo dar voz a essas pessoas e dar voz a essas famílias. E naquele espaço onde nós estamos trabalhando ainda com essas famílias, mostrar as possibilidades de seus filhos. Então, entre tramas e rupturas, a identidade vai se constituindo, mas ela pode ir se modificando. As famílias também se identificavam como famílias de pessoas com deficiência. E esses meninos, num certo momento, como diziam as famílias, eram vistos por essa família como meninos. Mas eles diziam, nós somos homens e mulheres, queremos casar, ter filhos, trabalhar. Bom, dos limites, às possibilidades de se tornar um trabalhador bem-sucedido. Eu preciso aprender melhor. Eu sei ler um pouco, mas eu preciso ler um pouco mais. Eu posso me apresentar por meio de um currículo. Para isso, preciso entender melhor as letras. Eu posso, porque você me ajudou, acreditou em mim e eu pude fazer. A escola não acredita em nós. Ficamos lá, passando de ano como bobos. Eles pensam que eu sou assim. Assim é eles. Preciso de gente para me ajudar a tirar esse anjo entendido pela psicopatologia como alucinação e delírio, né? Mas esse anjo que ele estava dizendo era essa pessoa que ele tinha dentro dele, esse rapaz que me dizia isso, que não tinha palavras para expressar seus sentimentos e não tinha espaço para fazê-los. Esse rapaz não possuía uma fala compreensível. Dentro de 8 meses de trabalho, eu queria que vocês ouvissem a fala desse rapaz. Há um esforço para romper, nós temos que ter um esforço aí para romper com o determinismo biológico e com as práticas de normalização. Nesse sentido, rever as políticas públicas de saúde é urgente, com referência à forma pelo qual é construído o diagnóstico da deficiência. Muitas vezes iatrogênicas e que impactam a vida das pessoas pela via dos déficits, incorporada por todas as instituições sociais. E nesta clausura, o indivíduo com deficiência se mantém em uma condição de inclusão marginal, se movimentando entre as políticas afirmativas que oferecem algumas concessões mediante a tentativa de conquistar a sua condição de sujeito. Muito obrigada. Boa tarde. O nome da mesa que eu trago aqui se chama O Outro em Questão, Fissuras Descoloniais. Para iniciar a falar, eu queria pedir muito obrigado por estar nessa mesa. Fico muito feliz por participar desse encontro, né? Ainda mais por ser um tema que eu acredito que é muito importante, que fala sobre a diversidade e a diferença, né? E agora eu peço licença para vocês, né, para poder falar, porque eu acho esse encontro muito delicado, assim, de eu falo e o outro escuta. Na verdade, eu não sei se vai ter tempo para a gente ouvir a plateia, mas eu gostaria bastante de ouvir a plateia. E eu acho interessante começar assim do que lugar que eu falo, qual que é a minha posição como estudioso da psicologia social. Hoje eu trabalho com cinema nas aldeias. Participo de um núcleo de pesquisa chamado NEP, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudo das Populações Indígenas daqui do estado do Mato Grosso do Sul, na UCDB, e sou bolsista do IPEA, que é o Instituto de Economia, né, federal. E eu sou um sujeito que sou neto da diáspora mundial, assim. Meus avós vieram para o Brasil fugindo da ditadura, e eu acho que isso me instiga muito para estudar o que eu estudo. E eu sou bisneto de uma Guarani Imbiá, então por isso que eu estudo os Guarani.
Para iniciar minha fala, trago algumas perguntas pertinentes ao universo que eu quero tratar, quando trago o outro em questão. E proponho fissuras para descolonizar os discursos de quem parece estar na frente do outro, nesse caso, o outro indígena. Perguntas que levo a todos presentes nesse auditório como provocação, pois não quero e nem pretendo responder as perguntas. Aí vai as perguntas. Vão as perguntas. Como os dispositivos de tradução da psicologia ficam à frente do rosto do outro? A psicologia possui um formato descolonizador? Por que precisamos fazer o esforço de encontrarmos o outro nos discursos científicos da psicologia? Até que ponto o outro, no discurso da psicologia, não é um outro ficcional, uma ficção? Porque a psicologia, como a psicologia lida com a voz do outro? Para iniciar essa reflexão, inicio com 2 ideários de autores que eu gosto muito, para tentar iniciar essa fala. O primeiro, do filósofo da ciência Bruno Latour, e o segundo, do filósofo da alteridade Emmanuel Levinas. Latour fala: se desejamos que nossa pesquisa seja respeitada do ponto de vista histórico, é preciso que evitemos usar de forma superficial a língua desses atores em nossas próprias explicações. E o Levinas diz: na nudez do seu rosto concerne, ela me dissesse a respeito. Antes da confrontação comigo, antes de ser a morte de quem me desconfigura a mim mesmo, a morte do outro me reconhece, me concerne e me questiona como se eu me tornasse, por minha eventual indiferença, o cúmplice dessa morte invisível ao outro, que aí se expõe. E como se, antes de ser eu mesmo voltado a ele, tivesse que responder por esta morte do outro e não deixar o outro em sua solidão mortal. É precisamente nesse chamado de minha responsabilidade pelo rosto que me convoca, me suplica e me reclama, é nesse questionamento que o outrem é próximo. A minha preocupação com esta mesa é pensar como e até que ponto a psicologia encontra o outro nos seus pressupostos discursos teóricos práticos. Pois, por quanto tempo a psicologia ficou com seus dizeres distantes de um outro diferente, que possui uma outra lógica de mundo e se detém por um perspectivismo aprimorado para construí-lo como tal. Sendo assim, me pergunto, será que a psicologia está preparada para construir novas categorias teóricas para entrar em contato com o outro, nesse caso o indígena? Compor um texto em relação à questão indígena é caminhar por um território tênue e inseguro, pois não sou o outro, pois falo de um lugar mesmo fazendo esforço para construir um texto como amigo da onça, como já falou Hugo Achugar, e estar à frente do outro para que esse outro construa sua história e possa contar essa história não mais como caça, mas sim como caçador. Como disse Ivan Molina, indígena da etnia Quechua, sociólogo, diretor da Escola de Cine e Artes Audiovisuais de La Paz, não estamos mais num tempo de simplesmente respeitar, mas sim de conviver para se impor. Ivan falou isso no Seminário dos Povos Indígenas, que aconteceu na UCDB, e repetiu no último encontro do FIDA, Fórum de Inclusão Digital nas Aldeias, quando discutimos a estruturação e a construção de novos produtos audiovisuais por indígenas da etnia Kaiowá, Guarani e Terena. Ivan pergunta para os sujeitos indígenas: por que vocês querem existir? Pois esses povos, como outros, não estão num tempo que podem simplesmente existir, mas dizer como, por quê e como existem, para se tornarem vivos num jogo maior que se configurou na contemporaneidade local global. Parece-me que coágulos híbridos que viviam na latência de uma ciência e do cotidiano encarados como dicotômicos, pedem e faz voz. E dizer sobre outro se torna cada vez mais um movimento indigesto aos olhares lúcidos, pois o ato de traduzir deve ser outro. Deve-se assumir uma confluência para estar com o outro, construir junto. O dizer sobre outro se torna, por assim, um dispositivo de violência.
Nesse momento, nos deparamos por confluências híbridas que de alguma forma se mostram mais explícitas, pois a relação de mundos que pareciam distantes estão cada vez mais tênues e permite uma conversa para reorganizar o que muitos dizem como perdido, aqueles que têm a visão do indígena como bom selvagem. Assim fica mais claro pensar a cultura como um signo de conflito, como já lembrou o Homem Barba, como espaço de poder e de assumir a diferença no instante do encontro. Pois assim, penso que a ação em assumir a diferença e estar à frente do outro se consubstancia por um texto entre lugar, pois devemos falar com o outro e não sobre o outro. Pelo gesto do deslocamento, assumir a voz em conjunto, para tornar real um discurso entre eu e o outro, um campo composto por negociações, onde deve ficar plausível o lugar de cada um quando se fala. O entre-lugar é um espaço sinuoso, mantido por conflitos para a construção de um terceiro espaço. Quando duas lógicas ficam frente uma à outra, e no instante que se chocam, pode transformar um novo discurso mais preciso às duas, e uma nova realidade fortificada por conflitos e densas negociações, tendo o outro em primeiro patamar para não repetir dispositivos que colocam o saber como poder, como já lembrou Michel Foucault. Para compor um entre-lugar como texto, lembro que precisamos pensar em saberes e não em castelos rígidos de teorias, pois a possibilidade de pensar em saberes permite uma organização espacial em posicionar simetricamente lógicas e formas diferentes de viver o mundo para construir um saber descolonial. Vou continuar agora fazendo se der tempo ainda um pouco, fazer um esforço metodológico para encontrar o outro, né? O outro se forma no instante entre que o eu, pesquisador, busca a possibilidade de um diálogo, um encontro marcado pela tentativa de compreender, não de forma pura, pois isso é inexistente, mas como uma tentativa de tecer um diálogo em que a narrativa do outro pode ser ouvida, quando a primeira pessoa e a segunda pessoa se intercalam na tentativa de olhar o que está à sua volta. Antes de ser outro, minha invenção, o outro, em muitos casos, é uma invenção do eu, este outro se move na vida independentemente e se move nesse instante da conversa onde que nós estamos tendo. Pois possui para si voz própria, uma voz histórica, e que hoje exige de sua própria voz novas modificações justamente por ser possibilidade do outro, como já disse Levinas, ter de falar, ter de dizer eu, ser na primeira pessoa, ser eu precisamente, mas por isso, na afirmação de ser em mim, ter que responder pelo direito de ser. Carvalho, ao discutir as modificações para uma relação com o sujeito de pesquisa, constrói uma perspectiva pós-colonial para a antropologia e diz: todas as disciplinas, tanto nos países centrais como nos periféricos, estão envolvidas agora na tarefa de descolonização das paisagens mentais. Sendo assim, ele revela a necessidade de modificação radical metodológica de estar com o outro, quando se fala deste outro no estalo milimétrico da relação. Hoje, com o outro, pelo outro como eco, voz em segura pessoa. O outro é voz de um mundo, não uma fala do estranho, mas uma fala que está diluída no cotidiano de quem está no mundo. O outro não é mais tão outro. Deleuze, a discutir sobre o fenômeno do acontecimento, diz que não perguntaremos, pois, qual é o sentido de um acontecimento. O acontecimento é o próprio sentido. O acontecimento pertence essencialmente à linguagem. Ele mantém uma relação essencial com a linguagem, mas a linguagem é o que diz da coisa. O acontecimento já é o próprio sentido, e assim que se forma a relação com cada apreciação com o outro, e com cada abdução do relato oral, quando o que é exposto já é o que é sentido, e de estar aqui. Desse jeito, como estado de coisa, como agente vivo, o campo como voz do outro, em pesquisa, é reconhecido como acontecimento. Nele está o próprio sentido, a composição sensitiva e racional
de se relacionar com o mundo. A coisa não é coisa, é estado de coisa. Ela cria vida quando imagina como coisa. Quando o sujeito fala do lugar vivido, a escuta é absorvida como significação dele com o mundo que vive. Não se duvida, simplesmente absorvida e fortificando conflitos para a construção de uma narrativa. E nos encontros com vários sujeitos é tecido uma narrativa de acontecimento, de sentidos e composições sensíveis de estar no mundo vivo, naquele lugar, daquele jeito, na sua forma. O que é ouvido é respeitado como uma verdade, sabendo que a significação não fundamenta a verdade, se torna ao mesmo tempo um erro possível. Uma verdade, como fala de um lugar, que ao se deparar com outras narrativas do lugar, adere a si erros possíveis. Esses que podem ser verdades depois. Algumas vozes que se encontram, outras que correm em diagonais diferentes para se encontrarem depois. Deixa eu passar. Levinas lembra que quando falo de unicidade, digo também alteridade de outro. O único é outro do iminente. Quando o único é outro também, é um composto complexo quando a linha que divide si e o outro se desmancha, como reflexão ética, a possibilidade de vida, e como o sentido de não estar lá nem aqui, mas de estar no que envolve. A ação dele é daquele que ao mesmo tempo, pois o encontro é marcado pelo duo, relação com objetivos diferentes, mas que se colocam no mesmo lugar por necessidades, desejos que se encontram. Para compor o final dessa fala, trago um escrito de Levinas que ilustra o que penso quando nos deparamos com o outro. E por esse encontro se constrói um diálogo que coloca duas lógicas diferentes em jogo, para chegar a um lugar. O outro como ontem é imediatamente minha responsabilidade por ele. Obrigado. Ian conseguiu, até peço desculpa, né, mas ele realmente colocou algumas ideias interessantes aqui. Eu acho que fecha essa questão da diversidade. Agora, em função do nosso horário e o pessoal do espaço, a gente tem um horário a cumprir, né? E nós ainda temos que entregar o certificado para vocês que estão aí. Então, eu creio o seguinte: quem quiser conversar particularmente, tirar dúvida com cada um, com Ian, com Alexandre e com Henrique, acho que agora, nesse momento, enquanto toma um cafezinho ali, enquanto pega o certificado, é possível fazer essa conversa. E o Conselho de Psicologia, ele tem como metodologia gravar todos os seus eventos para registrar. Então, esse evento está totalmente gravado. Já conversei com... Não tinha conversado, acho que... não, conversei, né? A gente grava tudo. Então, isso vai ser disponibilizado no site do Conselho Regional de Psicologia. E aí vocês podem estar acessando, vendo novamente. E os nossos convidados podem estar aí conversando com vocês e depois trocando algumas informações, tá? Quero dizer que eu estou muito feliz, cansada, né? Chegando ao final de um evento, né? Mas realmente realizada. Eu, a Jaci, Elisângela, Inara, que não está aqui, e outros colegas que participaram, que construíram esse evento, né? Não foi hoje, não foi ontem, não foi semana passada, mas é um processo que vem caminhando, principalmente a partir de 2007, quando a Jaci, a Vera Menegon, lá na UCDB, fizeram a nossa primeira reunião, né? E acho que hoje é o desdobramento dessa trajetória, dessa história da Abrapso em Mato Grosso do Sul, né? Agradeço imensamente a vinda do Henrique, de Porto Alegre, para estar aqui trazer essas ideias para a gente, colocar a questão da diversidade sexual. Então, eu sempre falo, ou você é pecador, ou você é criminoso, né? Dependendo da perspectiva da questão da homossexualidade. A Alexandra trazendo essa questão das necessidades especiais, né? E o Ian trazendo essa coisa importante do nosso Estado, que é a questão indígena, que é a questão
Então, são coisas assim que nós precisamos estar pensando. Então, muito obrigada a todos, em nome do Núcleo de Mato Grosso do Sul, da Abrapso, em nome do Conselho Regional de Psicologia e da Comissão de Psicologia Social. E quero dizer que a Comissão de Psicologia Social e Comunitária está aberta, convido vocês todos a compor essa comissão, e o Núcleo da Abrapso de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos aqui o site, por gentileza, acessem o site da Abrapso, façam as suas filiações, sejam, então, mais um para compor essa associação que pensa e reflete a nossa sociedade. Muito obrigada e tenha ainda um bom resto de sábado e um bom domingo para vocês. Muito obrigada a todos.